né, do sistema de plantio direto de hortaliças, né, um pouquinho, breve resumo da história só, e a gente focar bastante também nos objetivos desse sistema e nas experiências que a gente tem tido a nível estadual, né, e a nível nacional. Tá? Então, o sistema de plantio direto de hortaliças, ele difere um pouco do que a gente está acostumado aí no campo, né? A gente que... Tá bom? A gente que trabalha no campo está acostumado a ver um tipo de agricultura, né, de produção de hortaliças baseado no canteiro, solo exposto. E o sistema de plantio direto de hortaliças vem justamente para tentar trazer uma nova dinâmica, né, um novo formato de produção de hortaliças. Tá? Então, como foi o surgimento do SPDH? Né? O SPDH ele surgiu em Santa Catarina na década de 90, tentando contrapor um pouco, né, o tipo de produção de hortaliças que a gente tem normalmente, né, no campo, usualmente. Né? Então, né, esse gráfico ele tenta mostrar aqui que o sistema de plantio direto na década de 90 ele veio como uma ruptura ao sistema de plantio convencional que a gente tinha e tem ainda. Né? Então ele veio trazer um pouco mais de complexidade ao sistema agrícola. Né? Então esse gráfico aqui ele mostra, né, que a gente tinha antes da década de 60 sistemas de tração animal, né, sistema que era mais de policultivos, né, e com a Revolução Verde, agricultura moderna, maquinário, a gente partiu para um sistema menos complexo. Né? Então isso foi, com o tempo, né, com a introdução do plantio direto, como o Valdir colocou, tudo isso foi complexando mais o sistema. E a gente vem, né, aqui nesse gráfico não tem os movimentos da agricultura orgânica, né, mas eles estão por aqui também, que tiveram esse intuito de trazer um pouco mais de complexidade para o nosso sistema. Né? Não um sistema tão simplificado como era no sistema convencional, que tinha mobilização de solo e também, né, uso intensivo de agroquímicos. Então o SPDH ele surge em Santa Catarina, no cultivo de cebola, e ele vem justamente para trazer uma transição agroecológica desse sistema focado, né, em alto uso de insumos, né, químicos principalmente, para trazer uma nova dinâmica desse processo de transição agroecológica que futuramente culminaria no sistema agroflorestal. Né? Então é um passo para essa caminhada do sistema que a gente acredita ser o mais ideal, né, para a gente estar produzindo alimentos, que seriam os sistemas agroflorestais. Então, quais são os princípios básicos do sistema de plantio direto de hortaliças? Revolvimento localizado do solo, restrito aos berços e sucos de plantio. Tá? A gente lembra que a gente sempre fala que é berço porque pobre a gente enterra morto. Né? Então, assim, como a gente vai colocar uma muda viva e que tem toda uma vida pela frente, a gente considera como berço, né? Essa parte que a gente vai plantar as mudas. Tá? Diversificação de espécies pela rotação de culturas com a inclusão de plantas de cobertura para a produção de palhada. Então essa é a sacada do plantio direto de hortaliças. Né? Então o plantio direto convencional que a gente tem na produção de grãos, em geral a gente trabalha com a palhada da cultura anterior. Né? O sistema de plantio direto de hortaliças ele traz as plantas de cobertura, né? A aveia, o azevenho, o termoço, né, no inverno, e no verão o milheto, as mucunas, né, e outras leguminosas. Tá? E ter a dinâmica da cobertura permanente do solo. Tá? Isso é um desafio muito grande num sistema de produção de hortaliças. Né? Quem trabalha no campo e vê, acompanha ou produz, sabe que não remover o solo num sistema de produção de hortaliças é uma coisa muito complicada. Né? Então, é um desafio. Então, a gente vai trazer aqui algumas experiências que não conseguem atender todos esses princípios ao longo do ano todo, porque realmente é desafiador. Mas, então, a gente tenta trazer aqui os primeiros passos para a gente tentar melhorar o sistema e atingir esses princípios do sistema de plantio direto de hortaliças. Quais são os objetivos do SPDH? Uma sacada muito legal de quem idealizou isso, né? Então, assim, a gente tem aqui um material muito rico dos colegas da EPAGRE de Santa Catarina, inclusive algumas fotos aqui são dos materiais deles, né? É a promoção de saúde das plantas, né? Então, é uma nova visão de
de como a gente olha a nossa lavoura. Então, a promoção de saúde delas. Todo o sistema ele é feito, né, idealizado para promover a saúde dos cultivos. Então, diminuição de estresse, nutrição de acordo com a taxa diária de absorção de nutrientes, ou seja, é levado em consideração a taxa de absorção de nutrientes da planta, né? A gente está muito acostumado, quem trabalha, né, no campo, a ver que, e o produtor também, planta uma mudinha de brócolis ou couve-flor, desse tamanho, e vem, plantou ela. Uma semana depois vem com aquela mãozada de adubo e joga do lado daquele bebezinho, né? Então você está dando uma picanha para um recém-nascido, né? E aí, quando a planta está adulta, às vezes falta adubo, ou então tem mais excesso de adubo ainda. Então a planta está obesa e você está jogando adubo e tudo isso culmina o quê? Em alto custo e doenças e pragas que atingem essa planta. Então, por exemplo, o brócolis, né? O brócolis, ele é uma planta que ele vai exigir a maior quantidade de nutrientes dele a partir de 65 dias de transplantado. E a gente vê o produtor jogando 50 gramas de NPK quando a planta está muito pequenininha. Então, a gente tem que trabalhar justamente com isso, com nutrição e conforto, para a planta atingir seu maior potencial nutritivo, seu potencial produtivo, né? Observando os sinais que ela está mostrando para a gente. A gente vai trabalhar um pouquinho isso aqui, tá? Então, quando a gente vê uma lavoura dessa, né, o que a gente consegue observar aqui? Essa planta está saudável? Ela está confortável no ambiente dela? Quais são os sinais que a gente consegue ver aqui que ela não está bem de saúde nesse sistema de cultivo aqui? A gente já está tendo translocação de nutrientes aqui, já tem planta doente, né? Então o solo exposto, o respingo de chuva, o respingo da própria irrigação, traz todo um problema sanitário para ela, tá? E, obviamente, a gente vê culturas com mesmo com o solo exposto que a planta está bem nutrida, né? Então aqui também faltou o olhar da nutrição, né, da TDA que a gente fala, né, da curva de absorção desses nutrientes para a planta. Essa lavoura aqui traz mais paz no coração de vocês? Essa planta aqui está mais feliz? Essa couve-flor está mais feliz que esse brócolis aqui? Perfeito. Então é exatamente isso que o sistema de plantio direto quer que a gente coloque em prática, trazer esse conforto para a planta, para que ela consiga exercer o potencial produtivo dela, tá? E junto com isso, obviamente, a gente tem vários benefícios ambientais nesse tipo de sistema, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, tá bom? Essa chicória, ela está mais feliz ou está mais triste que esse alface aqui? Perfeito. Na verdade, essa chicória está bonita, ela está resistindo aqui um ambiente muito complicado, né, de se desenvolver, né? E a gente vê aqui, ó, aquilo que eu falei, um excesso de adubação. Então a planta também ela fica obesa, e não estar obeso não é uma coisa saudável, né? Nem para a gente e nem para as plantas, tá? Então observar esses sinais das plantas é uma perspectiva que o SPDH traz também, né? A gente tem isso também, não só no SPDH, né, mas um foco muito grande nessa promoção de saúde de plantas, né? Essa visão, né, de trazer sanidade para as plantas, né? Então às vezes a gente vê, né, no campo mesmo, aquele brócolis bonito, desse tamanho praticamente, com uma cabeça muito grande, e está quase preto o brócolis, né? Verde, 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 verde. E para o produtor está muito bonito aquilo, realmente está produzindo, mas é uma planta que está com excesso de nitrogênio. Então a gente precisa trazer esse balanceamento, né, para não ter custos elevados e não correr o risco de trazer mais pragas e doenças. Porque um dos objetivos também que a gente vai colocar é a redução de uso de agroquímicos, tanto de adubação química quanto de produtos fitossanitários para proteção contra pragas e doenças, tá? Então aqui um pouco da perspectiva daquela jogadinha de adubo, né? Outro objetivo do SPDH, né, do sistema de plantio direto em geral, o acúmulo de matéria orgânica no solo, né? Então, o objetivo é você produzir
10 toneladas de hectare ano de matéria seca na área. Tá? É muito complicado, né, fazer isso por meio de rotação de culturas. Tá? Por exemplo, se a gente só faz isso no verão com o milheto, ele vai acumular no máximo de 6 toneladas. Tá? Então a gente precisaria de uma cultura também de inverno para estar colocando pelo menos mais umas 5, 6 toneladas aí, né? Uma aveia e por aí vai. No nosso sistema aqui no Paraná, pelo menos nas áreas que a gente trabalha com SPDH, é muito complicado, porque as áreas são pequenas e a gente tem dificuldade de fazer isso o ano todo. Então o produtor está sempre tendo que estar colocando a cultura e a gente tem um pouco de dificuldade e é um desafio para a gente. Tá? Mas em Santa Catarina eles conseguem fazer isso. São áreas maiores, na região serrana, eles conseguem colocar um milhete, né, uma aveia, e na palha da aveia fazer o plantio. Aqui é uma aveia carvilhaca, né, fazer o plantio numa cama, né, então uma adição de matéria seca muito grande na área. Tá? Aqui também uma aveia já rolada, né, já riscada. Então a gente vai ver mais para frente, mas aqui as mudas já estão prontas para o plantio. Muitas vezes pode ser até que esteja plantado aqui e a gente não consegue enxergar, porque a palhada ela fica realmente por cima. Tá? Outro objetivo, melhoria nos atributos físicos, químicos e biológicos do solo. Qualquer sistema de produção que a gente se propõe a fazer, ele tem que melhorar alguma coisa, né? Não pode piorar. Né? Senão a gente não estaria trazendo, né, em qualquer evento. Aqui a gente não vai conseguir enxergar direito, né, porque as letrinhas estão muito pequenas, mas esse é um preparo convencional, tá, que a gente normalmente faz. No plantio de hortaliça a gente pulveriza o solo, né? Entra com a enxada rotativa e vem deixando aquela terra fofinha, né, bonitinha, gostosa de plantar mudinha. Né? E no plantio direto, a gente não faz esse revolvimento. Quem faz todo esse trabalho são as próprias plantas de cobertura. Então, aqui a gente pulveriza o solo para o plantio e aqui a gente busca a estruturação do solo com as plantas de cobertura. Tá? Então, as raízes das plantas e também a biota, né, as bactérias, os fungos que o Moro também colocou aqui, eles vão fazer todo um trabalho aqui para fazer um acúmulo de matéria orgânica, para deixar o ambiente muito mais rico, né? E as raízes vão fazer toda a estruturação do solo, né? Que é isso que a gente precisa. Num preparo convencional, dá uma enxurrada, se você não tiver cobertura, começa a criar aquelas maçorocas, né, no meio dos canteiros. Tá? Exposição de raiz de planta e tudo mais. No plantio direto, a gente tem solo estruturado. Então a gente diminui a quantidade de perda de solo e deixa o sistema uma dinâmica muito mais complexa, muito mais interessante para a planta estar se desenvolvendo, né? Muito mais saudável também. Né? Então, assim, é saúde de planta e saúde de solo também. Essa aqui é uma área em Santa Catarina com 10 anos de plantio, sistema de plantio direto de chuchu. Tá? São duas fotos aqui, né? Parece que é o mesmo solo, mas aqui a gente consegue observar, né? De 0 a 1 metro. Então, 10 anos de plantio direto. O solo no começo ele era dessa cor. E hoje, com 60 centímetros aqui, a gente vê que ele já acumulou a quantidade de matéria orgânica no perfil. Né? E um solo totalmente estruturado, sem estar pulverizado. Né? Então, isso aqui é uma das coisas que a gente tem que começar a pensar nas áreas de produção de hortaliças nossas. Tá? E assim, é muito desafiador, porque qualquer produtor de hortaliça que a gente encontra tem a sua enxadinha rotativa lá, e é assim que ele normalmente tem trabalhado. Né? Então, trazer essa visão para baixo do solo, né, de acúmulo de matéria seca embaixo e em cima, né, matéria orgânica embaixo do solo, no solo e em cima do solo para proteger, é uma perspectiva nas áreas de hortaliça que a gente tem que começar a focar mais. Tá? Diminuição e eliminação de agrotóxicos e adubos químicos. Né? Então, com esse acúmulo de matéria orgânica, né, a gente tem um fortalecimento das funções ecológicas dentro do nosso agrossistema, que é justamente isso. Dentro do solo, a gente tem relações muito mais complexas. Né? Então, a gente começa a ter as próprias bactérias, os próprios fungos, tem uma dinâmica, né, de estar trabalhando ali. E um solo mais vivo, a gente tem menos problemas de doença de solo, né? Tem mais funções, né? A planta ela interage muito melhor com um solo que esteja mais complexo, né? Vários micro-organismos vão interagir com as raízes,
para solubilização de fósforo e outros nutrientes, né? Então, assim, a ideia é que a planta esteja mais saudável e a gente diminua, então, os agrotóxicos, né? E diminua a adubação química por causa da adição de matéria orgânica que a gente está tendo ali. E matéria orgânica é nutriente, tá? Então a gente vê aqui a palhada, né? uma produção de abobrinha menina, uma palhada aqui do milheto. Diminuição dos custos de produção e dos danos ao ambiente, que é justamente o que a gente vai colocar ali, alguns benefícios que a gente vai ter, como diminuição de erosão, diminuição de irrigação. Essa é uma área de um produtor que eu atendia na época que eu estava no município de Cornélio Procópio. Então ele utilizava a palhada e assim, ele nem semeava nenhuma planta de cobertura, isso aqui era só planta espontânea que ele tinha no pomar de citros que ele estava implantando e ele aproveitava para utilizar para fazer o plantio de hortaliças, tá? Só que ele utilizava um sistema de plantio direto nesses corredores, tá? Então um sistema já um pouquinho mais complexo, né? Com as plantas espontâneas e aproveitando as entrelinhas para a produção de hortaliças. Então ele viabilizava toda a implantação do pomar dele só para o plantio de hortaliças. Tá? Benefícios em geral do sistema de plantio direto. Reciclagem de nutrientes no agrossistema. Por quê? Porque eu vou colocar um nabo, eu vou colocar um milheto, eu vou colocar uma aveia, eu vou colocar às vezes até uma braquiária que vai levar essa raiz lá para baixo, né? E vai minerar esse nutriente que está lá embaixo e depois eu vou rolar ele, né? Ele vai morrer, ele vai ficar em cobertura, então ele vai trazer aquele nutriente lá de baixo e vai trazer os primeiros centímetros onde está a raiz da minha hortaliça. Tá? Então as principais hortaliças folhosas, por exemplo, elas têm a raiz ali entre 10, né, entre 20 e 40 centímetros. Né? Então eu trago com a planta de cobertura, que é bem mais agressiva em termos de sistema radicular, eu trago lá de baixo todo esse nutriente que estava lá inalcançável praticamente uma mineração, e eu jogo aqui para cima. Tá? Proteção física da superfície do solo, que é normalmente o que a gente vê, né? Formação de agregados, então assim, um acúmulo de matéria orgânica com o volume de raiz que eu vou adicionando ano a ano, acontece aquilo que a gente viu naquele solo. Eu vou trazendo estrutura para ele, eu vou agregando ele vai se tornando mais firme, né? No sentido não de compactação, mas no sentido de resistência a enxurradas e tudo mais. Tá? Então, o solo estruturado é uma coisa que a gente precisa. E o que normalmente a gente faz? A gente desestrutura para produzir as hortaliças. Tá? Com essa formação, esse solo mais estruturado, a gente tem uma redução, estima-se, né, uma redução de 90% das enxurradas e 70% das perdas de solo, por erosão, por processos erosivos. A gente tem um aumento e uma estabilização da produção ao longo dos anos, tá? Porque a gente tem esse acúmulo de matéria orgânica, o solo começa a ficar cada vez mais rico, né? E a gente tem a estabilização da produção ao longo do ano também, porque eu trago conforto térmico para a minha planta. Então a gente tem áreas de produção de brascas aqui, né, que é o brócolis, né, a couve-flor, que sem sistema de plantio direto a gente tem muito problema para conseguir produzir um brócolis e uma couve-flor de qualidade no verão. Quando a gente coloca já uma planta de cobertura, a gente traz conforto térmico para ela, que elas são plantas de épocas mais frescas, né? Então a gente trazendo esse conforto, a gente já consegue entrar numa janela de produção onde normalmente a gente não consegue produzir com qualidade aqui. Tá? Então essa é um objetivo também que a gente tem, um benefício que o sistema de plantio direto de hortaliças tem. Diversificação da produção e favorecimento dos processos hídricos. Então a gente, com plantas de cobertura, com o solo, com bioporos estruturado, com macro e microfauna, a gente tem uma infiltração da água de irrigação e da água de chuva favorecida também. Isso ajuda a gente a atingir essa redução de 90% a 70% dos processos erosivos. Tá? Porque o solo infiltra, ele não escorre igual acontece aqui. Tá? Então a gente tem uma diminuição de 30% no volume de irrigação. Tá? Tanto por perdas de evaporação, quanto por esse favorecimento, né,